Primo composto aí, né, Thiago Nigro, Bruno Perini, eles acabaram de lançar o primeiro ETF deles na nossa bolsa de valores, que é o GPUS11. Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre ele, como ele funciona, onde ele investe e tudo mais, beleza? Claro, tudo mais que você precisa saber. Então se liga aí nesse vídeo para você não perder nada. E é o seguinte, ó, caso aqui você chegou, não me conheça, meu nome é Pedro Cavalache, eu sou o criador aqui do canal Bora Ficar Rico, que é um canal que eu falo de investimentos, cara. Toda semana tem vídeo e live, beleza? Então, antes de começar com o conteúdo, eu já quero dizer que... na verdade, pedir sua ajuda, né? A bater a meta de 40 likes nesse vídeo, beleza? É uma meta minha, mas só você pode me ajudar. Então já curte esse vídeo, me ajuda a bater a meta e é isso, tá? Então, bora nessa. Antes de tudo, o que diabo é um ETF, macho? É o seguinte, essa siglazinha significa Exchange Traded Fund. E sim, meu inglês é do Duolingo, tá? Então, basicamente, ele é um fundo de investimento que tem suas cotas negociadas na bolsa de valores. Porque é o seguinte, tem fundo de investimento que você consegue acessando ali seções da corretora, entendeu? Então talvez seja um pouco mais exclusivo, talvez corretora A tenha um fundo de investimento que corretora B não tem, entendeu? Então pode ser um pouco mais difícil. Já quando é um ETF, as cotas são negociadas na bolsa de valores, é mais acessível. Qualquer corretora que tenha acesso ao home broker tem essa possibilidade de você investir em ETF, entendeu? E esse investimento, né, no caso ETF, ele busca replicar algum índice, seja por exemplo o índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas da bolsa dos Estados Unidos, né, da bolsa americana, ou seja também o índice Bovespa, que são as maiores ali empresas da nossa bolsa brasileira, tá? Então cada ETF busca replicar algum índice. E aí quando você compra a cota do ETF, você já fica diversificado em várias ações e várias empresas, entendeu? Então lembre-se o seguinte, ETF é como se fosse uma caixa de chocolate que é vendida na bolsa de valores. Então você compra a caixa de chocolate pelo home broker, né? E aí essa caixa de chocolate tem vários chocolates diferentes que são várias empresas diferentes, entendeu? Então lembre-se, ETF é uma caixa de chocolate, basicamente isso. Ei, cara, cafezinho, cara, peraí. Deixa eu guardar aqui, que senão vai derramar e lá vai, né? Então vamos lá. E agora voltando para o GPUS, né? Esse ETF que é do Grupo Primo, ele é uma parceria do Grupo Primo junto com a Investo. A Investo é uma empresa independente que cria ETFs aqui no Brasil, beleza? Então esse GPUS, ele vai buscar replicar o índice do S&P 500, que como eu falei, as 500 maiores empresas americanas, tá? Então, lembrando, ele não é o primeiro. Tem outros ETFs bem famosos aqui, como por exemplo o mais famoso entre eles, que é o IVVB11, que é da gestora BlackRock. E aí também temos o SPXB, que é do Banco Pactual, e temos o SPXI, que é do Banco Itaú. E agora, bora aqui para uma planilha que eu fiz para ficar mais explicado para você entender. Se liga só. Aqui na tabela tem os ETFs aqui em cima, que é o IVVB, o GPUS e o SPXB, lembrando que é o do Pactual, e eles vão replicar aqui nessa primeira linha o índice, que é o índice do S&P 500. Agora nessa segunda linha, veja que tem um nome ativo, ou seja, o ETF, que a gente compra cotas aqui na nossa bolsa, o ETF ele compra cotas de um outro ativo lá fora, que esse ativo é que investe ali naquele índice, que busca replicar o índice, entendeu? Então esse ETF de fora é que é bem diversificado. E aí o ETF no Brasil compra cotas dele e nós compramos cotas desse ETF aqui no Brasil. Deu para entender? Então é basicamente assim que funciona. E a gente vê que o IVVB ele compra cotas do ativo IVV, que é um ativo lá fora. O GPUS compra cotas do ativo VUAA e o SPXB compra cotas do ativo VOO. E então temos a taxa de administração. Basicamente essa taxa de administração é o ETF que a gente compra que tem essa taxa, porque para ele estar funcionando ali e tudo mais, entendeu? Então a taxa de administração do IVVB é de 0,23, do GPUS é de 0,18, a menor até então que eu conheça, e tem o SPXB que é de 0,20%. E além disso, temos a taxa que o ativo lá fora cobra, entendeu? Essa taxa já é um pouco menor, como a gente vê aqui. O IVV cobra uma taxa de 0,03%, o VUAA de 0,07% e o VOO uma taxa de 0,03%. E aí você deve estar pensando, Pedro, macho, então se for assim a taxa, o índice é basicamente a mesma coisa, né não?
Sim, é basicamente a mesma coisa, mas acontece que o GPUs ele tem uma vantagem em cima desses outros ativos, que é a parte tributária. Se liga só, os ativos lá fora, né, os ativos aqui que quem investe é o ETF, esses ativos eles distribuem dividendos, mas acontece que esses ativos, se forem ativos americanos, eles pagam aí dividendos e vão ter a incidência logo de 30% em cima dos dividendos, que aí é o caso do IVVB e o SPXB, beleza? Agora o GPUs, esse ativo que investe lá fora, que é o VUAA, ele é sediado na Europa, ali na Irlanda, entendeu? Então, por isso, ele tem uma tributação menor. Em vez de pagar 30% nos dividendos, ele vai pagar apenas 15% em cima dos dividendos. E aí acontece que ele vai ter um retorno ali maior, porque, digamos, se os ETFs acabam distribuindo $1.000, tá? Um exemplo aqui. Se eles distribuem $1.000, aquele ativo americano ele vai pagar logo 30%, que no caso é $300, então vai ficar apenas com 700. Já se for esse outro ativo que paga apenas 15%, vai pagar $150, mas vai ficar com 850, ou seja, vai ficar com uma quantia maior, e essa quantia maior ele poderia fazer mais investimentos. Deu para entender? E além disso, esse ativo lá de fora, né, como eu falei, lá da Europa, lá da Irlanda, ele também tem uma particularidade em relação ao imposto sobre herança, né? Porque, por exemplo, se você tem ativos lá fora, se você acaba, né, batendo as botas aí, o imposto sobre a herança ele vai incidir sobre o seu patrimônio. Então, se você tiver acima de $10.000, você já vai pagar imposto sobre a herança. Isso, lembrando, ativos americanos. Já se for ativos lá da Irlanda, como eu falei, ele não tem essa incidência do imposto sobre a herança. Então, é zero. Então, veja que essa é uma vantagem, talvez ali, que não se aplique ao ETF, né? Que não se aplique a nós, a não ser que você invista diretamente nesse ativo lá fora. Você não compre cotas do ETF, você invista diretamente. E aí você acaba pegando essa parte de imposto sobre herança, entendeu? Já se você pegar pelo ETF, não vai mudar muito, porque você está comprando um ativo aqui na Bolsa Brasileira. Só que esse ativo investe lá fora, então é o ativo, não você, beleza? Então você meio que não vai influenciar tanto essa questão do imposto sobre herança se você comprar o ETF. Show? Agora deixa eu pegar um pouquinho aqui de café, né, para nós continuar. É o combustível, galera, é o combustível, tá? Então, peraí. Aproveitando, se você não se inscreveu no canal aqui, se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo e tem live aqui no canal, beleza? Então já vai aí que eu vou tomando aqui. Cafezinho, né, cara? E agora, bora aqui continuar. E um ponto que vale ser lembrado aqui é o seguinte, esses ETFs que eu acabei de mostrar, o IVVB, o GPUs, o SPXB, eles são ativos acumulativos, ou seja, eles vão pegar os dividendos, né, quando os ativos lá fora pagarem dividendos, ao invés de eles passarem os dividendos para nós cotistas, eles vão reinvestir os dividendos, vão comprar cotas daquele ativo, ou seja, são ativos acumulativos, então eles não vão pagar dividendos. E, né, resumidamente, o GPUs não vai pagar dividendos. E o que foi que aconteceu? Eu acabei entrando lá no site da Investo, né, e vi aqui uma participação desse ETF, que é o GPUs. A gente vê a carteira de investimento deles, que é o seguinte, ele investe aqui, ó, 99,98% no ETF VUAA. E ele tem um pouquinho de participação aí, talvez aí seja um pouco em caixa, ou então seja dividendos para receber, tá? E se a gente for ver a carteira de investimentos, que é do ativo que ele investe, que é do VUAA, a gente vê o seguinte, a gente vê aqui as principais empresas, que são os 10 primeiros nomes, tá? Que tem Apple, Microsoft, Nvidia. Então a gente vê as empresas e o peso que elas têm dentro da carteira. Aqui são as 10 primeiras, lembrando que são 500, né? Então esse restante aqui está bem diversificado. E aqui vai pegar os setores. Setores aqui, ó, tecnologia, serviço financeiro, saúde, enfim, vários setores. E lembrando que como esse ativo é um ativo lá fora, lá no exterior, vai sofrer tanto a oscilação do mercado normal, quanto a oscilação do câmbio aqui no Brasil. Então vai ter esses dois pontos influenciando a variação desse ativo. E um gráfico interessante que eu trouxe aqui é comparando o SPXB com o IVVB11, tá? Se liga só. O IVVB em azul e o SPXB em vermelho. Então a gente vê aqui ao longo do tempo que é basicamente a mesma coisa. Claro, o IVVB um pouco acima, mas eles tem basicamente ali o mesmo movimento. É aquela coisa, é igual, só que diferente, entendeu? E aqui eu só não coloquei o do GPUs porque ele foi lançado hoje, né? Então não tem gráfico, não tem histórico, não tem nada pra gente estar olhando. Então a gente vai começar a olhar a partir de hoje, segunda-feira. Que no caso eu acho que já está em negociação no mercado, porque esse vídeo está saindo aqui 12 horas, né? Então já está em oscilação no mercado.
quando acabar esse vídeo, vai lá conferir para você ver como é que ele está saindo hoje, beleza? Mas agora eu quero saber de você. Você investiria no GPUs agora ou vai esperar um pouco ele se maturizar aí no mercado, tá? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. E se você chegou até aqui, coloca a hashtag aqui GPUs, porque eu quero saber se você realmente chegou, beleza? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. E basicamente, novamente, isso de novo, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.